como vai? Que bom estar com você mais uma vez. Que Deus te abençoe. Bem-vindos ao programa de hoje. Hoje um tema bem interessante. A cada um de nós interessa saber quando somos abusadores ou quando alguém abusa da gente emocionalmente falando. Esse é o nosso tema, especificamente. Você já se sentiu oprimido, ofendido? Alguém já foi autoritário com você? Lembra daquele pai, daquela mãe ou você mesmo que tenha dito com o filho, cala a boca e não diga nada? Isso é abuso emocional, sim, sabia? Não dar o direito de o outro expressar os seus sentimentos, as suas dúvidas, as suas agonias. E destas coisas tão pequenas, corriqueiras do dia a dia, nós vamos aprendendo que ganhamos prejuízos ou provocamos prejuízo sobre a vida de outros sem perceber, das coisas mínimas, palavras menores, um jeito de ser, um chefe, um professor, um pai, um amigo. Qualquer um de nós está sujeito a ser ou a sofrer um abuso emocional. Esposas, quantas vezes contam para nós de um marido que tira dela o direito de ser livre, de pensar, de agir, de falar, de ir e vir. Ou homens também que se sentem oprimidos por suas mulheres, que tiram deles o valor de serem quem são a partir de palavras, de gestos, de jeito de ser e de fazer o outro infeliz. Vamos falar sobre isso de um jeito muito gostoso, mais uma vez tendo a participação sua aqui com a gente, é claro, e da nossa convidada, psicóloga Thaís Souza. Tudo bem? Oi, tudo bem. É um prazer estar aqui. Também Novamente. Muito bom ter você. Thaís, por que nós pensamos em trazer esse tema aqui hoje? Inclusive, é um tema que você me sugeriu. Por que te chama a atenção o tema abuso emocional? A gente fala de vários abusos, né? Vários tipos de abusos, abuso físico, sexual, enfim, mas o emocional, ele geralmente não deixa marcas visíveis, quer dizer, ele não deixa marcas visíveis, né? Uhum. São marcas profundas no nosso íntimo. E por isso, muitas vezes, a gente pode passar por esse tipo de situação sem imaginar que estamos sendo abusados. Verdade. Então, é importante a gente falar sobre esse assunto para que as pessoas estejam atentas a isso. E a minha outra convidada, Andréia Rojas, de volta aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer sempre estar aqui. Que bom. E o que você me diz sobre abuso emocional? Eu acho que endosso o que a Thaís falou e que muitas pessoas, elas são vítimas por anos desse tipo de abuso e não se dão conta de que algumas atitudes que elas têm com outras pessoas em seus relacionamentos, na verdade, é uma repetição daquilo que elas sofreram. Então, acho importante conversarmos sobre isso e tentarmos entender um pouquinho dessa dinâmica, né? E quando a gente entende uma dinâmica como essas, a ideia é sair dela, já que ela é prejudicial. Vamos entender que se há um sofrimento para quem eu provoco e eu sou uma pessoa sofrida também, nosso interesse é que hoje todos nós pensemos um pouco mais a respeito disso e encontremos uma solução, uma saída, o que fazer. Quer perguntar, quer participar com a gente? Então manda o seu e-mail para cá, tão bom ter você na companhia, participando, contando da sua história, ou enfim, contando a história de alguém, de algum amigo. Sabe aquela história do amigo? Não, aconteceu com meu amigo. Conte aqui pra gente, o que está acontecendo com você? Participe, consultório@novotempo.com. Consultório@novotempo.com é o endereço para você conversar aqui com a gente. Thaís, o que você elabora ou enumera como situações ou posturas que significam abuso emocional? Dá para a gente descrever? Dá para a gente falar disso na prática? Tem vários exemplos, a Andréia vai me ajudando a lembrar aí. Por exemplo, alguns tipos de ridicularizações, né? Tanto na questão física quanto intelectual de alguém. Então, por exemplo, falar, nossa, você é burrinha, hein? Você não pensa direitinho, não funciona muito bem. Claro que tem o lado brincadeira disso, mas quando isso é repetitivo, constante, né? E a pessoa que ouve isso se sente extremamente diminuída ou envergonhada, né? E a outra pessoa até percebe isso e continua fazendo, isso é um tipo de abuso. Né? Ou falar do físico da outra pessoa e falar para ela até, né? Fazer chacotas disso. Então a gente está falando de alguma coisa próxima do bullying. Quando eu procuro, quando eu faço tal prática, eu estou ofendendo o outro, isso então é abuso emocional. Exatamente. Fica fácil entender assim. Eles caminham juntos. Caminham juntos, não dá para separar. O que mais, André? Ajuda aí a Eu Thaís. acho que uma coisa que destaca é a relação de poder. Então, assim, perfeito. uma pessoa tem um poder sobre a outra e ela acaba usando esse poder dessa forma distorcida. Então, professor-aluno, marido com esposa ou esposa com marido, pai com filho, né? São algumas relações que muito comuns, né, de terem esse abuso emocional. Então, como a Thaís falou, situações em que a pessoa se sente constrangida, humilhada,
coagida, é um tipo de abuso. E essas situações se repetem, é um abuso emocional declarado. Qualquer situação em que o abusador coloca sempre a outra pessoa para baixo, né? Sempre diminui. E isso é um reflexo do que ele sente por ele mesmo ou ela. Na verdade, geralmente os abusadores têm uma autoimagem diminuída, negativa, mas para não entrar em contato com isso e tentar resolver, então diminui uma outra pessoa para que ele se sinta um pouco melhor com ele mesmo. Se sinta forte, né? Sim, se sinta forte, poderoso, né? De valor, alguém de valor, diminuindo outra pessoa. Duas coisas, eu ando muito intrigada sobre o quanto nós nos utilizamos desse tipo de ferramenta para nos sentirmos um pouco melhor. Nas coisas mínimas do dia a dia. Por exemplo, nas relações, nas redes sociais, por exemplo. Às vezes eu vejo comentários que são postados ali referentes a outra pessoa e são de uma crueldade tão grande que eu fico pensando, tenho quase certeza, é que eu não sou adivinha, não quero ser, mas eu tenho quase certeza que por trás daquela agressividade tem uma infelicidade. Então, eu trago isso para vocês. É real? Você falou agora há pouco que talvez quem faça isso esteja repetindo um padrão que ela aprendeu. Essa pessoa, essa autoritária, ou essa possessiva, ou essa, enfim, ela é um histórico de infelicidade. Sim. Normalmente. Pode ser o histórico uma maldade, também. uma ruindade, sabe, gente ruim assim, um menino ruim. Sim. Mas eu não quero abusar emocionalmente de quem é ruim. Pode ter um fator familiar, né, que já vem durante um tempo sendo repetido dentro de um ambiente ali, né? Mas é interessante que geralmente, por algum tempo, ou pelo resto da vida, dependendo da pessoa, isso não é consciente. Olha isso. Né? Algumas pessoas podem repetir um comportamento abusivo, assim, por muito tempo, por anos, sem perceber. Geralmente, por que não percebem, né? Será que alguém não falou para elas? Porque geralmente aquele que é abusado chega alguma hora e fala, poxa, eu não estou aguentando mais, né? Mas por que não gosto desse seu comportamento? E por que a pessoa continua? Então, ela pode continuar porque, justamente como a gente falou aqui anteriormente, ela não quer lidar com um padrão de comportamento que já vem sendo repetido por vários anos e que, para parar com ele teria que aprender sobre si mesmo, né, rever a forma como ele mesmo sempre avaliou esse padrão de comportamento e como ele mesmo se vê. Isso pode ser muito difícil para a pessoa e por isso ela continua, ou não, mas pode continuar esse comportamento. Eu acrescentaria outra coisa, você falou que tem percebido isso. Eu já também há algum tempo venho observado, às vezes você vai no transporte público, eu lembro quando eu pegava o metrô em São Paulo, as rodinhas, né, horário de todo mundo saindo do serviço, estão todos falando de um colega, do chefe. Você vai pegar, você encosta perto de uma rodinha, estão falando mal de alguém. Então me faz pensar algumas coisas, as pessoas estão tão vazias, né, com tanta dificuldade de lidar com a realidade, porque se relacionar dá trabalho. Né? Você se expõe, você se abre, você pega do outro também, às vezes não sabe como lidar com isso. Então, as pessoas se protegem, se individualizam cada vez mais e usam desse recurso de falar mal, porque parece que a plateia é garantida. Né? Se você zoar alguém, se você pegar o ponto fraco da pessoa e fazer uma brincadeira ali, as pessoas dão risada, às vezes até um pouco constrangidas, mas elas entram, né? Então, é muito perverso isso. E acaba sendo socialmente já uma coisa mais aceita. Então, fica até difícil você colocar o limite. Não, aqui já está sendo abusivo, né? Exatamente por causa desse convívio normal. Sim, e que aí eu ia acrescentar superficial, né? Totalmente. É também um retrato da superficialidade das relações, né? Porque quando você fala aí dos grupinhos, né, que a gente chega perto e tal, sempre falando de alguém ou colocando alguém para baixo ali, por que a pessoa não está falando talvez de alguma coisa dela mesma? Isso envolve uma autoanálise, né? Sim. E aí eu não quero pensar não quero pensar em mudança, o que eu preciso mudar, o que eu não preciso, né? Ou por que é tão difícil chegar para alguém e me abrir para essa pessoa, né? Hoje em dia, para estabelecer esse relacionamento mais íntimo, né? Porque isso envolve
novamente, uma autoavaliação. E envolve as pessoas não pensar, querem e pensar dá trabalho, né? E principalmente quando é pensar sobre mim. Quando é pensar sobre os outros, tem 2 critérios. Ou eu penso que ela é boa, ou eu penso que ela é má. Então fica fácil, vamos logo por essa categoria. Agora, pensar sobre mim, sabe assim, por onde que eu começo? Eu sou boa, eu sou má, não sou, por que que sou? Aí me dá trabalho, muito trabalho. Agora vamos caminhar um pouquinho para a parte mais doentia da história, né? É dito que onde há um abusador, há alguém que se permita ser abusado. Isso é verdade? Você disse agora há pouco que talvez não seja consciente esse padrão de repetição, o outro que se deixa ser abusado, porque, sim, é uma questão de eu me permitir, ou estou enganada? Eu acho que existem as duas situações. Sim. Né? Tem pessoas que já identificam isso, mas têm a dificuldade de reagir. E tem aqueles que ficam na forma passiva mesmo, e às vezes precisa de um terceiro e falar, escuta... Você não está vendo? Você não está percebendo, você não vai tomar providências, não está te afetando, né? Às vezes essa pessoa que é abusada, ela já pode ter uma forma de se comportar, mesmo desde pequenininha, adolescente e tal, de codependente, né? Que geralmente é a pessoa que se liga ao abusador. O codependente é aquela pessoa que passa a viver quase a vida inteira ligada a como ela pode ajudar a outra pessoa a mudar, a ser diferente, né? Então, geralmente, pessoas aí familiares de dependentes químicos, né? Alcoólatras, drogadas, usuários, enfim, né? São pessoas que, se bobear, passam a vida inteira tentando fazer com que a outra pessoa procure ajuda, tal. E isso pode acontecer também com essas pessoas que convivem com alguém que vivem abusando emocionalmente delas. Ah, mas poxa, ele não para de gritar comigo, ele não consegue se controlar, ele vive me colocando para baixo. Poxa, como é que eu posso ajudar? Como é que eu vou... Ele precisa mudar para eu ser feliz, né? Essa é uma frase bem comum deles, mas se ele não mudar, eu não vou ser feliz. Então, sempre coloca no outro a responsabilidade pela própria felicidade. E também coloca no outro a própria visão da autoestima. Né? O que ele me fala é o que eu sou. Então, ele precisa mudar a fala dele, a forma de lidar comigo, para eu me ver diferente. Entendi. Então, a pessoa pode se colocar realmente nessa situação muito como vítima e não sair desse papel de vítima. Tem aqui o caso de uma moça, uma senhora, mas durante muitos anos ela foi abusada emocionalmente, num termo jurídico seria assédio moral, quando ela foi vítima do tratamento da sua chefe no trabalho, em que a destratava na presença de outros, e ela dizia assim, é perseguição. E aquilo se desenrolou durante muito tempo. E aquela moça veio a entrar num estado de depressão seríssimo e durante muito tempo, fazendo tratamento até hoje. Já tem alguns anos que ela está nesse processo. Agora começa a dar sinais de melhoras. O que aconteceu? Que, obviamente, era um trabalho, ou seja, ela tinha dependência daquele trabalho, mas tinha aquela mulher abusadora, tanto com ela quanto com outras pessoas. Havia uma insatisfação daquele grupo, aí até me lembro aqui de perguntar para vocês. Por que há um grupo que se sente abusado? Mas esse grupo, quando está em grupo, todos relatam as suas experiências enquanto vítimas. Mas eles, individualmente, eles não têm coragem. Então, forte, juntos, nada separados. E aquilo se prolongou durante tanto tempo até que aquela mulher, daquele grupo, entre outros também, mas ela adoeceu profundamente. Que caminho é esse que me leva ao adoecimento? Nós não estamos falando só de uma questão de alguém falar mal de nós, ou alguém não me dar o direito de dar uma opinião. Não são essas coisas, são aquelas situações que vão se avolumando de tal maneira que me faz me prostrar, adoecer, chegar ao nível de uma depressão profunda. E que são comportamentos frequentes. Frequentes, né? É diário, é uma pessoa perversa, ela é má mesmo, pelas suas atitudes, não dá para você dizer de outra maneira. Então, duas coisas, ou 3 ou mais. O que vocês estão percebendo nessa história? Grupos, indivíduos, o adoecimento, como sair dessa situação, como que a gente trabalha isso, que é meio enlouquecedor. Eu lembrei de uma definição que eu vi sobre violência, porque isso é uma violência, é uma agressão. Todas as vezes que nós tratamos o outro sem respeitar as suas necessidades, os seus afetos, sem respeitá-lo como indivíduo, você está sendo violento. Ou seja, todas as vezes que você trata o outro como um objeto, você está usando da violência.
Então, a partir daí, uma pessoa que vem sofrendo desse tipo de abuso, ela de alguma forma está sem as suas necessidades básicas ali, que dizem respeito ao ambiente de trabalho, o reconhecimento daquilo que faz, a sua produtividade. Isso está sendo anulado pelo comportamento dessa chefa. Então, isso faz com que essa pessoa vá adoecendo, porque é uma necessidade nossa. Né? Nós precisamos do outro, nós precisamos minimamente do retorno do outro, não depender dele. Mas você faz um trabalho, você precisa apresentá-lo e precisa desse retorno. E às vezes a pessoa fala, não, vai fazer de novo. Mas o que está errado? Não, você errou tudo. Tá, e faz de novo. Não, ainda não está do jeito que eu quero. Tá, mas me especifique o que... Não, não gostei, faz de novo. E isso vai trazendo uma angústia que a mente não consegue processar. Por quê? Né? O que está acontecendo? Qual é o problema com o que eu faço? E isso vai entrando, faz com que a pessoa entre em colapso e adoeça. E essa questão do grupo, né, por que um talvez adoeça e o outro não, o grupo inteiro não, e mais também não falam, enfim. Eu acho que tem algumas questões que a gente pode pensar. Uma é a questão da individualidade. Pode ter um grupo inteiro sofrendo a mesma coisa, mas uma pessoa que tenha uma tendência, uma sensibilidade maior a se prostrar diante daquela situação, ela então pode ser uma forma até do grupo ter uma demonstração do que está acontecendo. Não que o grupo apoie aquilo, obviamente, né? Mas talvez o grupo se cale por conta de já ter um exemplo ali do que está acontecendo. Né? E aí, claro, por conta da força, né? da imposição da força, do poder do outro, o grupo fica acuado, se sente acuado e não fala. Agora, isso vai dizer que os nossos problemas são nossos problemas, os nossos desafios. Mas lá todo mundo... Não, as minhas questões precisam ser atendidas individualmente. Né? É um cuidado que eu preciso ter. Não é o outro cuidar de mim, eu que me cuido primeiro. Não é o outro que, mas se ele fizer, eu vou fazer. Se ele se defender, eu me defendo também. Como é que você aguenta, você resiste, você suporta isso? O outro não pode ser seu modelo, é você. Se autoconhecer, auto-administrar suas emoções, se cuidar. E se você, nesse grupo, uma adoeceu, se prostrou e saiu durante muitos anos, ficou de licença, enfim, fugiu da realidade, né, porque adoeceu, foi expulsa da realidade, melhor dizendo. E aí, como é que fica? Ela sofreu, mas talvez tenha esperado a resposta do outro que não veio. A gente não pode estabelecer regras fixas para todo mundo que sofre o abuso, né, o emocional, que seja. Porque, por exemplo, vamos supor 2 casais, né, 2 mulheres que são agredidas verbalmente, emocionalmente, enfim, pelos maridos, mas uma é mais sensível que a outra. Elas são amigas, então uma comenta com a outra o que está acontecendo e uma que é geralmente, que vamos supor que seja mais sensível e que realmente fica acabada com qualquer comentário negativo que o marido faça, então pergunte para a outra, mas como é que você lida com o seu marido quando ele grita com você, quando ele te coloca para baixo? Eu esqueço, eu vou caminhar, eu vou fazer alguma atividade, enfim. E a outra pode ficar se sentindo na obrigação de fazer a mesma coisa. Poxa, então eu também tenho que procurar alguma coisa. Claro que pode ser um exemplo positivo dela aprender outras atividades que podem ser boas para ela lidar com aquela situação. Mas pode ser que essa que se prostra mais precise de uma outra ajuda. Que não seja só mudanças de comportamento, né? Que seja talvez procurar um profissional, enfim, porque ela pode precisar se fortalecer emocionalmente para conseguir chegar em um nível, vamos dizer assim, de suportabilidade dessa situação como a outra consegue ter. Assim como na empresa, dentro desse grupo, um indivíduo pode chegar e chegar nessa chefe e conversar e falar, olha, está sendo assim, assim, assim. E eu vou tomar providências a esse respeito. E o outro não consiga fazer. Meus amores, como é bom falar dessas coisas, mas pensando em nós. A Thaís, você trouxe agora para a gente um exemplo, né? Fictício, porém, se repete. Falar nisso, por se repetir, você é psicóloga que atende na escola bíblica, os questionamentos que chegam para a gente por e-mail, inclusive, é repetitivo a descrição de pessoas que se sentem abusadas ou que elas apenas descrevem uma situação e você olha assim e diz, aqui está um abusador e aqui está uma vítima? Sim, é muito frequente em qualquer tipo de relacionamento, né, de amizades, de casamentos, de pai com filhos, entre irmãos. Mas esse tipo de característica de abuso dentro de relacionamento familiar é muito comum.
Só que as pessoas que escrevem, que eu recebo aqui, elas geralmente não caracterizam esse tipo de comportamento como abuso. Então, elas só relatam o sofrimento, mas não sabem o que fazer. Né? E por falar no que fazer, o que faz? Vamos então, já disseram alguma coisa a respeito, mas vamos começar a pontuar então. Estou me sentindo abusada por chefe, marido, sei lá, filhos, os filhos abusam dos pais também, é bom dizer, filhos que abusam emocionalmente dos seus pais, verbalizando, sabe, horrores, mães que escrevem também dizendo assim, outro dia uma disse especificamente, minha filha, 14 anos, disse que me odeia, ela ficou assim, arrasada, claro que era uma adolescente, uma menina enfrentando aquela mãe, mas imagina essa mãe, tá abusando da mãe, sim, tá chantageando essa mãe, olha, você não faz o que eu quero, então vou dizer que te odeio, porque eu quero te ver bem mal e tal. Por onde é que a gente começa a livrar-se? Podemos pegar o caso daquela moça que foi oprimida por aquela chefe, caiu em depressão. O que ela deveria ter feito diferente do que fez para não chegar no estado que chegou? Tá, uma primeira coisa que eu acho que a gente pode começar falando, não por ordem de importância, mas enfim, é a questão da pessoa não depositar no que a outra pessoa diz sobre ela, o que ela realmente é. Porque em situações assim, o abusador vai fazer de tudo para que você se sinta um lixo. Né? E se a gente depositar no outro, na fala do outro, na atitude do outro, o retrato de quem a gente realmente vai ficar constantemente dependendo do que a outra pessoa diz para a gente se achar, né, bem e ficar bem com a gente mesmo. Então, não depositar essa autoestima, a responsabilidade da nossa autoestima na outra pessoa. Eu destacaria também, como a Thaís disse, não por ordem de importância, mas assim, os pontos que a gente vai lembrando, a presença de um terceiro. Seja na empresa, seja numa família, alguém sempre dá um toque. Né? Então, de repente, na empresa, alguém falou, nossa, mas ela te tratou assim de novo? Opa! Aí você pode questionar, mas você está percebendo alguma coisa? Porque às vezes realmente a pessoa está vivendo a situação, mas não consegue nomeá-la, não consegue se dar conta de que ela está sendo vítima de um abuso. E de repente, um terceiro que dá um toque e fala, mas seu marido te trata assim sempre? Né? É a terceira vez, de repente, né, que eu vejo ele falar assim com você. Então, assim, sinal de que algo está se repetindo, né? Vamos prestar atenção. Mas, André, isso não seria semear contenda? Teu marido te trata assim sempre? E ela, então, mas às vezes... Então, aí que está, né? Depende um pouquinho da percepção da pessoa, mesmo que ela esteja já imersa na situação, mas um sinal de alerta. Então, vamos avaliar. O que é isso? Então, de repente, não estou sendo bem tratada, ou seja, no emprego, seja com um professor, um colega que fala, mas... ele está pegando no seu pé mesmo. E geralmente, né, porque com essa questão da contenda, será que é contenda ou não, né? Mas assim, por mais que a pessoa tenha muita dificuldade para assumir para ela mesma que aquele comportamento com o marido, com a esposa, enfim, está sendo abusivo, se ela parar para pensar na situação e ela realmente descobrir que assim, eu me sinto mal nessa situação mesmo. Né? Sempre quando acontece, por mais que ela esteja super acostumada, ele sempre grita comigo mesmo. Isso sempre aconteceu. Tá, mas como é que você ele é se sente? estressado, né? É estressado. O trabalho deixa ele assim. Né? Então, uma forma de medir isso é o próprio sentimento que a pessoa tem. Tá, tudo bem, você já está acostumada a isso, mas você gosta disso? Quando ele faz isso na frente das pessoas, como você se sente? Né? Então, é uma maneira da pessoa... Porque eu fico bem comigo mesmo, tudo bem, não vejo nenhum problema, né? Pode ser que esteja, mais uma vez, escondendo muita coisa em si mesmo, mas... Até porque, né, Thaís, desculpa, algumas mulheres, principalmente, elas já vêm de uma história familiar de desrespeito. Então, elas apenas repetem isso na escolha. Então, talvez para elas seja normal mesmo. Só que não é saudável, né? Não é o equilíbrio da relação e podemos até duvidar se realmente é normal, né? Pois é. E se essa esposa, que foi advertida por uma outra colega, disse, teu marido sempre te trata assim? Sim, sempre. Isso me deixa muito mal, mas eu não sei mais o que fazer. Não sei mais o que fazer o quê? O que se faz numa situação como essa? Aquela moça que ficou doente, ela deveria ter dito o quê e como? Como é que... É pela conversa?
E se o outro não me ouve, o que a gente faz? Depois do intervalo a gente conversa sobre isso, tá bom? Porque aí o pessoal gosta eu pelo menos me coloco no seu lugar e as meninas concordam aqui comigo de que é bom que a gente pense na realidade. Como é que funciona? Ok, descobri que eu sou abusada ou que meu marido, meu chefe, meu amigo, meu filho, sei lá, é abusivo na nossa relação. Como é que eu me comporto? Vou falar com ele. E se ele não me ouve? E se ele não muda? O que eu preciso fazer e mudar? Tá? Nossa dica de hoje toda semana eu estou te falando isso, para você pedir a revista Família Feliz. É um curso bíblico, nós chamamos assim. Nós temos aqui vários capítulos falando da relação homem-mulher, homem com os pais com seus filhos, dentro desse casamento, a dinâmica com relação ao dinheiro, a distribuição da renda, ao relacionamento sexual. Isso tudo nós encontramos aqui na revista Família Feliz. É o nosso presente. Entra no nosso blog, ali está disponível para você colocar os seus dados, o endereço postal, nós vamos enviar para você, ele chega na sua casa, bem de presente, porque a gente gosta bem bastante de você, bem muito, tá? Jeito bom de dizer para você que queremos você pertinho da gente. Nosso intervalo é bem rapidinho, já estamos de volta. Nosso tema de hoje é abuso emocional. Está sendo abusado ou está abusando de alguém? Vamos pensar sobre isso. É sempre bom tirar os olhinhos dos outros e pensar em nós, como nós estamos reagindo e provocando no outro sentimentos que não são os bons sentimentos que Deus espera de nós. É bem rápido, já estamos de volta. Já estamos de volta no consultório de família de hoje. Muito obrigada que você está chegando, ficando com a gente. Este consultório é um lugar em que a gente se reúne toda semana para falarmos de assuntos nossos, pessoais, coisas do nosso coração que refletem nos nossos relacionamentos. E hoje o tema principal é abuso emocional. E o que ficou no ar para a gente continuar aqui a conversa com a psicóloga Thaís Souza e com a outra psicóloga, Andréia Rojas, conversando com a gente hoje aqui no consultório de família e com você, nos ajudando a pensar sobre o tema como que uma pessoa que percebe que sofre abuso emocional, um marido austero, um marido autoritário ou uma esposa autoritária. Algumas semanas atrás, recebemos um relato de uma moça que ela dizia assim, haver perdido o último relacionamento porque ela dizia alguma coisa e ele não me obedecia. Eu fiquei assim, mas como assim? A esposa espera que o marido obedeça ou a namorada espera que o marido obedeça? Como assim? E ele foi embora e ele disse, eu acho que eu não sei me relacionar. E é verdade, né? Então, assim, fazer o quê? Mas na prática, então, por onde que a gente começa? Como que eu me livro do abuso emocional? Só destacar, porque existe também o abuso, a esposa para o esposo, né? O desrespeito, no sentido de quando ela não reconhece como homem, com os valores que ele tem. Né? Isso também o afeta emocionalmente e não deixa de ser um abuso. Quando ela diminui o esposo, quando ela humilha o esposo, tudo isso também, e isso é contínuo, isso é um abuso emocional da esposa para com o esposo. E até tem muito, nessa questão da esposa ser abusadora, as ameaças, né? De, não, vou me separar e vou levar nossos filhos, não vou deixar mais eles verem você, né? E esses tipos de ameaças podem fazer com que esse abuso seja contínuo. Né? Qualquer coisa que ele faça diferente daquilo que ela deseja, então as ameaças acontecem. Pessoas controladoras, né? O outro tem que fazer como eu quero, do jeito que eu quero. É uma dificuldade muito grande de lidar com as diferenças. Né? Essa é a grande questão. Tanto no trabalho, quer dizer, uma das, né? Quanto na família, é a dificuldade de lidar com aquele que é diferente e que eu não controlo, porque a gente não vai controlar mesmo o outro, né? E todo mundo vai ser diferente de nós, não tem jeito. Ou seja, então eu não sei me relacionar mesmo. Tem mulheres que gostam de rir do marido, de alguma deficiência dele, ou uma limitação dele, na frente dos amigos dele ou das amigas dela. Fico pensando, gente, que tipo de marido ela quer, né? Eu acho interessante a gente sempre fazer ou procurar não lançar sobre o homem, por exemplo. Tem uma amiga que quando a gente fala a respeito da lei Maria da Penha, ela fica irritadíssima, porque ela diz assim, Maria da Penha acaba oprimindo o homem, porque ela acha que tem muita mulher que bate no homem e ele não presta queixa sobre ela. E ela diz, Darlene, eu conheço muito marido, ela atende no consultório, muito homem que é agredido pela esposa. É verdade, né? Sim. Maria da Penha tem que atender o homem e a mulher, como de fato essa é a ideia. E essa questão de fazer brincadeirinhas entre o casal, mas no meio público, né, de menosprezo ao outro,
e quando isso já é rotina, né, no meio de amigos e tal, isso realmente, por mais que eu conheço um casal que os dois agem assim e os dois acham que não tem problema algum. Ah, não, porque é brincadeira e tal, mas na verdade, com o passar do tempo, isso vai minando em um e em outro o respeito um pelo outro, a valorização de um e de outro, porque estão constantemente apontando o lado negativo, né, o lado vergonhoso, enfim, de um e de outro. Então, isso é um tipo também de comportamento que agride emocionalmente a outra pessoa, por mais que eles achem que não. E às vezes o discurso, né, da brincadeira tenta dar um ar assim de, mas realmente é só uma brincadeira, mas existem brincadeiras e brincadeiras, né? E tem o ditado que diz, em toda brincadeira há um fundo de verdade, e há um verso bíblico quando Salomão diz assim, que maldito o homem que fala alguma coisa a respeito do outro, pisca o olho e diz assim, foi só brincadeira. Ou seja, não confia nele, isso é maldoso. Mas enfim, vamos lá. Dicas práticas. É que eu ia colocar a questão do trabalho, né? Hoje no trabalho é conhecido como assédio moral, então é importante a pessoa deixar claro com o abusador, à medida do possível, né, o que ela consegue chegar nessa pessoa e conversar. É importante essa conversa que tenha testemunhas, né, porque se realmente é um caso de abuso, tudo precisa ser documentado. Às vezes, se o chefe manda alguns e-mails, né, com essas ameaças ou com chantagem, é importante guardar, consultar um advogado, estudar para saber o que é realmente assédio moral, para você saber os seus direitos, saber como agir, como se relacionar dentro desse ambiente. Nós temos como tomar as providências. Hoje já é um assunto bem debatido, então existem informações. Então, a partir do momento que você consegue identificar isto, haja. Né? De acordo com o que você consegue, vai indo aos poucos. Acho que a primeira coisa nesse ambiente de trabalho é se informar o que é o assédio moral. E até mesmo, às vezes, procurar o Departamento de Recursos Humanos, se informar ali. Mas eu acho que, além disso, como o departamento, por mais que seja um departamento de ouvidoria, é um departamento que faz parte da instituição, qualquer que seja, é importante isso que a Andréia falou, de procurar informação fora também. Né? Porque em algumas instituições, os próprios departamentos se comprometem. Né? Então, essa informação de fora é importante. Agora, para abusos emocionais fora do ambiente de trabalho, né, eu diria que uma das primeiras atitudes que a pessoa pode tomar, além dessas que a gente já comentou aqui, é conversar com o abusador, com essa pessoa que constantemente a agride emocionalmente, sobre a forma como ela se sente diante desses comportamentos. Por mais que isso seja óbvio, né, a pessoa precisa sentar no momento em que a outra não esteja saindo correndo para trabalhar e tal, um momento calmo, sentar ali e conversar. Até às vezes a pessoa fica tão ansiosa para fazer isso, então escreve num papelzinho, né, os tópicos ali, o comportamento, quais comportamentos que eu não gosto dele, que eu me sinto agredida dele ou dela. Então anota ali uns tópicos e como você se sente diante daquilo, para tornar para o outro claro o que você está querendo dizer. Olha, quando você faz isso, eu me sinto assim. É óbvio que, geralmente, quando essa conversa é feita, é estabelecida, a tendência é que o abusador negue, que ele joga a culpa para o outro. Não, você que é muito sensível, isso é muito comum. Não, você que é muito sensível, né? Vive chorando aí pelos cantos Qualquer e tal. coisa que eu falo te atinge, né? Nossa, não pode ouvir nada, né? Então, mas isso é um primeiro passo, né? Para que depois não fale, você nunca me disse que isso te incomodava. Então, deixar claro isso que incomoda. E depois, então, estabelecer primeiro para si mesmo e depois comunicar ao outro alguns limites. Né? Quando você, então, vier para mim a gente conversar e você começar a alterar a sua voz, a gritar, eu vou ter que sair e a gente vai continuar essa conversa num outro momento que a gente possa conversar sem que você me agrida verbalmente. Então, primeiro a pessoa pode estabelecer esses limites com ela mesma, né? O que eu posso fazer nesse momento? Então, ela pensa e depois comunica ao outro. Olha, a próxima vez que isso acontecer, eu vou agir dessa maneira para me proteger e tal.
Então, o outro pode continuar no mesmo tipo de negação de comportamento. Ah, tá bom, você pode agir, mas eu vou continuar agindo assim, porque você que é sensível. Mas, pelo menos, a pessoa vai estar tomando atitudes para ela se proteger emocionalmente. Vai se fortalecendo. É isso que eu ia destacar, porque é todo um processo, né? Como a gente vem conversando aqui. Ela tem que olhar para si e sentir e assumir, não, realmente isso está me afetando, está me machucando, eu estou me sentindo agredida. A partir daí, quando ela consegue tomar consciência disso, ela já consegue se organizar para tomar essa atitude. E não vai ser fácil, porque normalmente essa pessoa, quando ela fica nessa posição passiva de ser a vítima desse abuso, ela tem essa dificuldade. Muito forte. Então, ela vai precisar realmente se organizar, encontrar forças para tomar essa posição e ter essa atitude. E a partir do momento que ela toma a atitude, provavelmente ela desorganize o outro, né? Porque ele não está preparado. Como assim? Né? Vai sair, vai me deixar falando sozinho? E talvez ele fique mais agressivo ou, quem sabe, começa a refletir. Opa, peraí, que história é essa? Né? Será que realmente? Né? Então, eu acho que é o caminho. É por aí. E esse pode ser um medo da pessoa falar certas coisas ou mudar de atitude com medo da reação do outro, né? Não, ele vai ser mais agressivo ainda. Nossa, ele vai me mandar para fora de casa, né? Se eu agir dessa forma. Ele já me trata assim, de qualquer maneira, né? Ocasionalmente não, frequentemente, né? Então, pode ser um medo da pessoa. E se ela está se sentindo realmente muito acuada para falar com essa pessoa, ela pode chamar uma terceira pessoa que seja, que faça parte dessa conversa ali com eles. Que seja de confiança, né? Que seja de confiança, que seja uma pessoa madura, que ela saiba que a pessoa sabe se portar diante daquela conversa, que não vai ficar apontando o dedo, né, falando ao mesmo tempo da outra. Então, pode ser uma maneira dela ter essa ajuda. E é interessante, né, Thaís? Porque quando a pessoa fala assim, eu tenho medo, se ele me colocar para fora de casa? E se ele... Espera, a casa é de quem? É dos dois, o casamento é dos dois, a relação é dos dois, ela coloca o poder na mão do outro, né? Então é muito difícil dela se ver ali também como fazendo parte dessa relação, e isso tem que mudar. E a partir do momento que ela começa a se posicionar, fala, não, espera, eu estou aqui também, eu faço parte, isso aqui também é meu, é nosso, nós construímos, a relação vai mudando, né? A dinâmica vai mudando. É que geralmente, depois de algum tempo prolongado que esses abusos acontecem, a pessoa já está se sentindo lá embaixo, né? Diminuída. Ela até tem algumas pessoas que começam a pensar, nossa, mas será que eu realmente não estou doente? Será que eu não estou louca? Né? Porque elas duvidam de si mesmas. Duvidam, né? De si mesmas, porque o outro está sempre falando, não, você que é sensível demais, não, você que não sei o quê. Então, ela perde a noção do próprio valor. E acredita, né? E acredita. Então, como é que ela vai ter coragem para tomar umas atitudes dessa? Então, é preciso que ela realmente pense sobre isso, procure uma ajuda, leia materiais, porque ela vai se identificar com outros casos, para ela se fortalecer, então, e tomar essas atitudes. Há alguma situação que a gente vai perceber, por exemplo, enquanto namora? Olha, meu namorado grita comigo quando ele está nervoso, ele dá soco na parede. Mas a gente se ama e tal. E ela desconsidera aquilo porque eu amo, né? Daqui a pouco, ele grita comigo, mas depois passa, ele pede desculpas. E aí entra e esse relacionamento vai seguindo adiante. Eu fico pensando que também que há pessoas que desculpam o abuso do outro, as atitudes abusivas do outro, por causa do sentimento que ela tem. Se for assim, tudo bem ou ainda assim está tudo errado? Nem pensar. Eu lembro na faculdade, eu fiz uma disciplina que eu não lembro o nome, não lembro o conteúdo, mas eu lembro de uma frase que a professora falou que foi exatamente isso. Se o seu namorado, quando está estressado, dá um soco na parede, se prepare que o próximo vai ser em você. Foi a única coisa que eu gravei da disciplina, porque eu falei, de fato, né? A gente tem que ter. E a gente tem, só que às vezes, por outras questões, né, envolvendo a carência, você, não, mas ele vai mudar, não, é o estresse, não, é porque realmente ele está nervoso aqui. E não é, né? E isso vai aumentando, né? E além disso, eu penso também que é importante a própria pessoa que sofre esses tipos de abusos, ela perceber quais são as próprias dificuldades emocionais. Porque, por exemplo, ela pode ter dificuldade em expressar raiva.
Então, ela mesma vai acumulando, ela suporta tudo, ela vai engolindo e tal, a ponto dela poder adoecer, a ponto de lá mais tarde ela, né, do nada não, né, aguentou muita coisa, mas sem ter colocado para a pessoa antes várias questões que incomodavam, né, então não aguenta sair de casa, né, então ela toma atitudes drásticas sem antes ter tomado algumas atitudes menores que poderiam ir consertando, se não o outro, que é impossível a gente consertar o outro se ele não quiser, mas é ela mesma. Então, por exemplo, pessoas que têm dificuldade em expressar a raiva, se percebem isso, então começa a expressar, por menor que seja a capacidade de expressar, né? Ou se uma pessoa falou alguma coisa atravessada ali, não é para também rasgar, sair rasgando o verbo e falar, mas pelo menos soltar uma frase como não gostei disso. Ao invés de engolir, sair quieto, não falar nada, né? Não vou falar para não piorar a situação. Então, essas dificuldades emocionais particulares também devem ser trabalhadas para que esse abuso tenha um corte nesse ciclo de abuso. Eu sempre me chama a atenção o fato de como Jesus se comportava. É óbvio que o comportamento de Jesus é tudo que nós deveríamos perceber. Jesus, Deus, né, desde o princípio, ele faz perguntas. A questão do refletir. Então, alguém me fez um mal e, sei lá, eu penso em Jesus assim. O que você quer? Pergunta para o cego. Para o cego pensar. Outra hora, Jesus é agredido e ele fala, por que você me bateu? Opa, por que eu fui agressivo com ela? Tem a chance, né? Eu dou ao outro a chance de pensar, por que ele está me fazendo isso? Quando vocês falam, você de casa sabe que eu estou sempre aqui trazendo algumas dicas de leitura e o livro Lar Adventista, da escritora Ellen White, eu sempre faço questão de dizer para você, olha, se não tem ainda, por favor, adquira este livro, Lar Adventista. Apesar do nome, não é um livro para os adventistas. É uma literatura da Igreja Adventista, mas é sobre família, sobre relacionamento e tem aqui conceitos incríveis e, assim, atemporais. E num dos parágrafos, e você que tem, tá na estante lá, vai lá, pega e faz uso disso, é um manual para a vida nos relacionamentos. Olha o que diz aqui, um lar que tem amor, onde o amor é expresso em palavras, olhares e ações. É um lugar onde os anjos gostam de manifestar a sua presença e consagrar a cena pelos raios da luz da glória. Ela diz mais. No momento, ela está falando de um homem e uma mulher que estão em dificuldades no relacionamento. E ela vai dizer que, no momento, aquela mulher sente-se como não tendo nenhum valor para aquele marido. Ela não sente que é dona das afeições do coração dele. Tem-lhe dado ocasião de assim pensar, ela diz ao marido. Tens cumprido tuas tarefas como cabeça da família, mas há uma falta, e é séria. A séria falta da preciosa influência do amor que leva às delicadas atenções. O amor deve ser visto no olhar, nas maneiras e ouvido nos tons de voz. Eu vi esse texto quando você estava falando assim, você que é muito sensível. Sim, o outro é sensível, portanto, então, trate com sensibilidade o outro. A questão é que nós desconsideramos o outro, porque o que vale é o meu modo de falar, o meu modo de agir. Está aqui essa escritora dizendo que os anjos não se fazem presente quando os nossos relacionamentos são grosseiros, abusivos, quando os nossos relacionamentos não demonstram por atos, palavras, olhares, ações que exista amor. Porque não adianta você dizer para a esposa ou para o seu filho, para quem quer que seja, por favor, não diga para mim. Olha, Darleide, eu adoro você, mas você é estúpida. Como é que você me ama e você diz que eu sou uma estúpida assim? Ou você, enfim, me diz, você está linda, mas sinceramente, eu quero que você morra. Imagina, é muito contraditória a nossa maneira de expressar amor. Não pode. Então, esse é um texto, vai dizer para a esposa, o caráter moral dos que se unem em casamento será degradado ou elevado nessa união. E a obra de deterioração consequente de uma natureza baixa, decepcionante, egoísta e controladora começa logo após a cerimônia matrimonial. A progressão de um relacionamento, ela se rebaixa quando ela se deteriora quando existe o egoísmo, né, o controle, a ameaça, e isso
fará com que qualquer relacionamento seja destituído de felicidade. Então, digo tudo isso só para te dar uma ideia do tipo de conteúdo que nós temos aqui no livro Lar Adventista. A nossa dica de hoje aparece aí no seu livro, no seu vídeo, o endereço de onde você encontra o livro, o Lar Adventista, da escritora Ellen White. Confie em mim, de qualidade. Vamos lá, meus amores, o que mais dizer para mulheres, homens e crianças, adolescentes, para todos nós que num momento ou no outro nos envolvemos numa situação de abuso ou somos abusadores? Deixa eu falar uma coisa que talvez seja importante a gente pensar também, a questão da diferença de perdoar e se reconciliar com a pessoa nesse caso. O que é normal de qualquer ciclo de abuso é a pessoa ter um aumento constante de tensões, o abusador, até que ele abusa, né, verbalmente, emocionalmente, de qualquer forma ali que seja a forma dele de abusar. Então, vem a reclamação da outra pessoa, né, não suporto mais isso, e então, e aí a pessoa pode, né, ó, não suporto mais isso, então a gente vai se separar, então eu vou sair daqui, então eu vou pedir demissão e tal, e a outra pessoa, a abusadora, pode então prometer mudar, né, que é o último ciclo aí, a última fase do ciclo, né? Não, eu vou mudar, me prometo mudar, nunca mais vai acontecer isso e tal. E aí outra pessoa acredita e aí o ciclo começa todo de novo, a acumulação de tensão, o abuso, o pedido perdão e tal. E isso vai se repetindo por anos, né, possivelmente na vida do abusador e daquele que é abusado. Então, se a pessoa que é abusada já tomou várias atitudes para tentar quebrar esse ciclo, atitudes essas que a gente comentou aqui, né, e esse ciclo continua, então ela pode tomar algumas atitudes mais drásticas quanto à continuidade desse relacionamento, né, seja ele de amizade, um relacionamento amoroso, quando envolve ameaças reais, né, à vida da pessoa. Então, ela deve se proteger e isso, então, envolve talvez uma não reconciliação, um afastamento da pessoa, um afastamento afetivo mesmo e até mesmo físico, se possível, né? Aí quer dizer que nunca mais vai perdoar a pessoa? Não, o perdão pode acontecer, né? E a reconciliação não. Eu perdoo. O que significa o perdão nesse sentido? É não guardar a mágoa, não ficar alimentando aquela mágoa daquilo que houve. Então, eu consigo perdoar, mas eu decido não mais permanecer no mesmo relacionamento que continua sendo abusivo porque a outra pessoa não quer mudar. A outra pessoa escolheu não mudar, exatamente. Né? Ela escolheu continuar da forma dela. Então, chega um momento, né, depois de... Isso não é no começo, ele é abusivo, então não vou mais me reconciliar, não existe mais reconciliação, não. Isso é como o último estágio. Depois que a pessoa já tentou de tudo por alguns anos, tentou procurar ajuda externa e mudar de atitude e tal, mas ela continua sendo agredida por mais que ela esteja se protegendo emocionalmente. Primeiro ela tem que aprender a se proteger emocionalmente. E como é que se faz isso? Somando tudo isso que dissemos ao longo do programa? Sim, estabelecendo os limites. Né, dizendo para outra pessoa o que ela sente, né, quando a outra pessoa faz tem determinado comportamento, exatamente tudo isso que a gente já comentou aqui antes. Outro dia um marido relatava para mim de ter dito assim para a esposa: você é uma fracassada. Ele disse: Darleide, eu me arrependi muito do que eu disse. Foi uma hora assim que... Mas ele relatava de como a sua esposa sentiu-se realmente naquele momento destruída. Destruída. E foi o fim. Ela não conseguiu mais juntar os caquinhos e recompor-se. E ela se afastou. Então, eu estou trazendo isso só para dizer para você que, assim, é esse último estágio que a Thaís e a Andréa estão colocando. Obviamente, você que nos acompanha, e pelo nome do programa você sabe que nós vamos sempre ser favoráveis à conciliação ou à reconciliação. Mas o tema de hoje é abuso emocional. Abusar é alguma coisa que foge do padrão do cristianismo. Não é do plano de Deus que seja dessa maneira. Neste livro que eu acabei de dizer para vocês, o Lar Adventista, esta escritora também diz a respeito de que um homem ou uma mulher no seu casamento podem se perder em sua individualidade no outro.
Um não pode deixar de ter as suas experiências ou as suas opiniões, o seu ser imerso no outro, perdendo a sua condição de pensar. E às vezes em relacionamentos em que um quer pensar por si, pelo outro, isso não é uma relação onde Deus esteja presente, trabalhando e existe ali a condição de ser chamado relacionamento para a honra e para a glória de Deus. Então, esse último estágio, quando aquela mulher adoeceu, quando ela se fragilizou de tal maneira que ela não tinha mais nenhuma condição de continuar com alguém que durante algum tempo trabalhou aquele sentimento de inferioridade nela. Então, mulheres, continuemos lutando pelos nossos relacionamentos, trabalhando por eles, cultivando por eles. A mulher sábia faz o quê? Edifica a sua casa. Mas o homem sábio, diz a palavra, ama a sua esposa, dá a vida por ela, assim como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, ainda que essa igreja não merecia coisa nenhuma, mas Jesus a amou primeiro. Marido é para amar a esposa se submissa a esse marido, é para haver uma unidade em Cristo Jesus. Mas o que estamos ouvindo aqui de duas profissionais da área da psicologia, porém duas mulheres também cristãs, é dizendo, olha, esse não é o plano de Deus, permitir-se ser abusada. Eu quero esclarecer isso para não dizer que nós estamos, alguém que ligou agora, que nós estamos incentivando, como a Thaís disse, realmente ele é abusador, estou fora. Não é assim, mas é que isso é uma progressão de sofrimentos que vai te prostrar. Seria o último ponto, né? E mesmo assim, até sendo o último, eu entendo, até para clarear mais ainda essa questão, eu entendo que não seja uma separação assim, vamos separar e nunca mais vamos voltar. É até uma oportunidade do outro verificar o quanto que ele está magoando a outra pessoa, quanto que ela está sofrendo, e é uma oportunidade dele buscar uma ajuda, ou dela buscar uma ajuda. Então, por mais que chegue nesse último estágio e tenha que acontecer algum tipo de separação por conta de um massacre, emocional da outra pessoa, isso pode ser falado por essa própria pessoa para o outro. Olha, eu estou tomando essa decisão, mas ela é temporária. À medida que você conseguir enxergar que você pode procurar uma ajuda, assim como eu também vou procurar para problemas diferentes, mas a gente pode se ajudar nesse sentido. E é bom que diga isso enquanto há tempo de pensar numa conciliação, porque há casos em que se permite ser magoado tanto, ferido tanto, sangrado tanto, que depois fica difícil uma reconciliação. Thaís, muito obrigada. Deus te abençoe. Eu agradeço. Andréia, suas palavras. Lembre-se sempre que nós depositamos um pouquinho do nosso ser no outro e a gente tem que cuidar disso, das nossas relações. As pessoas estão depositando a confiança, alguns a intimidade, no caso do esposo, da esposa. Então, vamos cuidar bem, respeitar. Amar, isso é amor, Amar, sim. Eu estou aqui pensando numa frase que o Dr. César sempre diz aqui no consultório de família, quando ele nos incentiva a pensarmos, ele diz, dê 2 passos para trás e olha para essa situação que você está vivendo e se encontra ali, põe as coisas no lugar, dê 2 passos para trás e avalie, que Deus te abençoe. Dando 2 passos para trás, você vai perceber que de todas as coisas, Deus tem um plano para você, ser feliz. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro aqui no Consultório de Família. É sempre muito bom ter você aqui na companhia. Um abraço.